O dia em que encontrei minhas roupas jogadas na garagem foi o dia em que percebi que minha própria filha me transformara em uma estranha na casa que eu havia construído com décadas de amor e sacrifício. Meu nome é Carmen. Tenho 68 anos. Sou dentista aposentada e passei minha vida em Campo Grande, Mato Grosso do Sul. A família era meu âncora, minha verdade sagrada. Eu acreditava no amor, na lealdade, na felicidade tranquila da vida cotidiana. Depois que meu marido João faleceu há 3 anos, esta casa se tornou minha fortaleza. Era onde eu cuidava das minhas plantas. Recebia os almoços de domingo para os meus netos e mantinha viva a memória dos nossos 40 anos de casamento em cada canto. A tempestade começou com uma ligação da minha irmã Helena em Dourados. Ela tinha caído feio e precisava de mim. Sem hesitar, fiz as malas para uma estadia de 2 semanas. Antes de sair, entreguei as chaves da casa para Patrícia, minha filha de 42 anos, pedindo apenas que regasse as plantas e verificasse o correio. Nesses 15 dias, falei com ela 2 vezes. 2 vezes. Cada ligação parecia apressada, suas palavras cortadas, como se estivesse andando na ponta dos pés, ao redor de alguma verdade invisível. Está tudo bem, mãe? Ela perguntava quando eu questionava sobre a casa. E então ela mudava de assunto rapidamente. Senti uma inquietação crescente, mas a afastei, atribuindo-a à preocupação com Helena. Retornei em uma terça-feira ensolarada às 16. Dirigindo pelas ruas familiares, senti o calor habitual subir no meu peito. Minha pequena casa amarela, com o portão verde meu santuário, deveria ter me recebido. Mas algo estava errado. Uma caminhonete bloqueava minha garagem. Caixas estavam empilhadas na varanda. Meu estômago despencou quando reconheci a placa. Marcelo, meu genro, entrei pela porta da cozinha. Patrícia estava lá, lavando pratos que eu não reconhecia. Ela se virou, sorrindo, mas o sorriso não chegou aos olhos. Oi, mãe. Como foi a sua viagem? Sua voz soava estranha. Estava tudo bem, querida. Mas o que está acontecendo aqui? Por que o Marcelo está com o carro na garagem? Ela suspirou, encostando-se à pia como uma atriz de palco, se preparando para uma cena. Mãe, precisamos conversar. Sente-se. Meu coração disparou, enquanto eu me sentava na cadeira da cozinha, a mesma que João, e eu compartilhamos tantas manhãs. Marcelo perdeu o emprego no mês passado. Ela começou, com os olhos fixos em algum ponto acima do meu ombro. A empresa demitiu metade dos funcionários. Estamos lutando. Então, precisamos ficar aqui. Só temporariamente. Temporariamente? Olhei ao redor. A cozinha tinha utensílios novos, uma cafeteira que eu não reconhecia, cortinas que não pertenciam ali. Somente até reorganizarmos, disse Patrícia, com a voz leve, quase casual. Você não se importa, né, mãe? A casa é grande. E você está aqui sozinha. Antes que eu pudesse responder, Marcelo apareceu, carregando outra caixa. Ele sempre foi educado comigo, educadamente frio. E agora seu comportamento parecia medido, calculado. Dona Carmen, bom ter. Lá de volta, ele disse. Seu sorriso não chegava aos olhos. Espero que a nossa estadia não seja inconveniente. Claro que não, eu disse, as palavras com um gosto amargo. Família é família. Lembrei-me. Mas os dias seguintes revelaram uma realidade diferente. A sala de estar, a nossa sala de estar, tinha sido rearranjada. Os móveis de João estavam em desordem. A televisão estava voltada para as cadeiras que eles tinham trazido. Até as refeições já não eram familiares. Patrícia falava como se a casa pertencesse a todos nós igualmente. Nossa sala de estar está muito escura, ela disse uma manhã. Devemos substituir essas cortinas pesadas. E a cozinha? Precisa de uma reforma, não acha, Marcelo? Ele assentiu, medindo silenciosamente cada canto, como se estivesse avaliando o valor da minha vida dentro dessas paredes. Até os netos sentiram isso. Gustavo, antes tão animado e falador, evitava meu olhar. Beatriz sussurrou para mim quando seus pais não estavam por perto. Vovó, mamãe disse que a casa agora também é nossa. Ela disse numa tarde enquanto eu regava minhas plantas. Congelou no meio do regar, um frio subindo pela minha espinha. Quando ela tinha dito isso, revi a noite anterior na minha mente deitado na cama,
fingindo dormir enquanto eles conversavam no quarto. E agora, a realidade me atingiu como um trovão. Esta temporária estadia pode nunca acabar. A cuidadosa observação de Marcelo em cada cômodo. As alegações casuais de Patrícia sobre a minha casa. O comportamento deles não era de hóspedes, eles estavam reivindicando o território. Uma semente de pavor fincou raízes no meu peito. Eu havia aberto as portas para a família e, sem saber, convidado uma invasão. Uma semana após meu retorno, a casa já não parecia mais minha. Eu tinha me tornado um intruso. Patrícia havia assumido o comando da cozinha, seu tom cortante e decisivo. Mãe, descanse. Eu cuido do jantar, ela disse, ecoando palavras que Marcelo teria usado. Meu santuário estava escorregando entre meus dedos, um cômodo de cada vez. No início, acreditei que o comportamento deles era bondade, uma tentativa de me proteger. Mas a verdade se revelou de maneiras pequenas e insidiosas. Minha cuidadosamente selecionada coleção de especiarias havia desaparecido, substituída por potes desconhecidos. A ordem que eu mantinha há décadas foi obliterada, rearranjada, sem pensar ou se importar. Sempre que eu confrontava Patrícia, ela oferecia um sorriso condescendente. É mais eficiente assim, mãe. Confie em mim. Marcelo havia transformado a sala de estar em um escritório improvisado, abarrotado com uma mesa enorme, um computador zumbindo e uma impressora que tremia até tarde da noite. Quando mencionei a perturbação, ele me olhou com uma irritação mal disfarçada. Preciso trabalhar para encontrar outro emprego, ele disse. Sua voz precisa e definitiva. Tenho certeza de que você entende, senhora. Entender? Senti minha paciência se esgotar. O ponto de ruptura chegou numa tarde de quinta-feira. Voltando de uma consulta médica de rotina, descobri um homem que eu não conhecia rastejando pelas paredes com fios e ferramentas. Quem é este? Perguntei com a voz trêmula. Patrícia mal olhou para cima, seu tom afiado. Ele é o eletricista, mãe. Estamos atualizando a fiação. A casa é velha e perigosa. Eu não aprovei isso, eu disse, a incredulidade congelando minhas palavras. Você está esquecendo das coisas, mãe. Ela respondeu, interrompendo-me, com um suspiro impaciente. Discutimos isso ontem. Não tínhamos. Eu sabia que não tinha. No entanto, confrontado com a confiança deles e o olhar superior de Marcelo, questionei-me. Estava eu realmente esquecendo? Naquela noite, Beatriz entrou sorrateiramente no meu quarto, com os olhos inchados de lágrimas. Vovó, eu não queria te contar, mas ontem eu ouvi a mamãe ao telefone. Ela está vendendo nossa casa. Meus sangarelau. Que coisa? Chuchurei. Minha voz mal audível. A nossa antiga casa. Beatriz respondeu, tremendo. Mãe disse que já foi vendida. Eles vão viver aqui para sempre. Uma onda de horror me invadiu. Cada peça do quebra-cabeça se encaixou com uma clareza aterrorizante. Eles nunca tinham pretendido uma estadia temporária. A presença deles era permanente. Na manhã seguinte, enquanto eles estavam fora lidando com a papelada, procurei entre meus documentos e não encontrei nada onde deveria estar. Certificados, escrituras, todos os papéis que eu havia guardado por décadas haviam desaparecido. Em pânico, liguei para minha contadora, com a voz tremendo. Dona Carmen, que bom que você ligou. Houve atividade incomum na sua conta. Transações? Que transações? R0 retirados na semana passada. R0 retirados na semana passada. Foi usado um procurador. Achei que você soubesse. Apertei o telefone enquanto o quarto girava. Procuração? Eu não tinha assinado nada. O silêncio me respondeu antes que a urgência voltasse às suas palavras. Você deve vir imediatamente. Precisamos falar pessoalmente. R0 desapareceram. Meus documentos desapareceram. E a casa ou lar que eu havia construído estava escorregando de minhas mãos. Olhei pela janela para os roseirais que João e eu tínhamos plantado, a antiga mangueira que tinha testemunhado nossas vidas juntos. Tudo estava sob cerco por aqueles em quem eu confiava. Quando eles voltaram naquela tarde, eu fingi estar calmo. Sentamo-nos para o jantar, risadas e conversas preenchendo a sala com uma falsa normalidade. No entanto, observei cada gesto sutil,
cada olhar secreto entre Patrícia e Marcelo. Eles falavam sobre reformas, sobre transformar o jardim, sobre adicionar um anexo. A parte de trás seria perfeita para um estúdio, sugeriu Marcelo. Podemos alugá-lo, complementar a renda. Um frio percorreu-me. Minha casa, outrora sagrada, estava sendo dissecada e apropriada. Naquela noite, o sono me recusou. Sombras do corredor sussurravam pelo meu quarto. Ela não suspeita de nada. A voz de Patrícia sussurrou. Melhor assim, respondeu Marcelo. Quanto menos problemas, mais suave a transição. Transição. A palavra ecoou como um sino fúnebre. Minha casa, minha autonomia, minha vida estava sendo tomada enquanto eu dormia ao lado deles. Aproximava-me cautelosamente das escadas, esforçando-me para ouvir. O trabalho de papelada está quase terminado. Patrícia continuou. Em algumas semanas, tudo estará finalizado. Sua mãe, ela vai se adaptar. Ela não tem escolha. Para onde ela iria com a idade dela? Suas palavras atingiram como facas. Eles não me viam como mãe, nem como avó, mas como um problema, um obstáculo a ser superado. Voltei para o meu quarto em silêncio, mudada de maneiras que eles nunca poderiam ver. Naquela noite, algo dentro de mim se quebrou, mas uma nova força começou a despertar. Eles me subestimaram. E em breve, aprenderiam com seu erro. A segunda-feira chegou com uma calma falsa. O café estava sendo preparado, Marcelo navegava pelas notícias e as crianças se preparavam para a escola. Tudo parecia normal, mas a tensão era palpável, enroscada sob a superfície. Saí para a consulta com o cardiologista às 9 da manhã, refazendo um caminho familiar, enquanto planejava meus próximos passos. Banco, contador, documentos, clareza, era minha arma. Doutor Ramírez elogiou minha saúde, alheio à turbulência que me consumia. Talvez tenha sido exatamente essa vitalidade que ameaçou Patrícia e Marcelo o conhecimento de que eu não era nem frágil nem facilmente dominável. Estacionei do lado de fora da casa ao voltar, com a garagem misteriosamente trancada. Cada detalhe importava agora. Cada movimento poderia ser decisivo. O jogo tinha mudado, e eu estava pronta para recuperar o que era meu. A porta da frente, geralmente acolhedora, agora me recusava a entrada. Minha chave girou inutilmente na fechadura. Ela havia sido trocada. O pânico subiu, apertado e quente no meu peito. Toquei a campainha, repetidamente, até que Patrícia apareceu. Seu rosto uma máscara que eu nunca tinha visto fria, controlada e levemente irritada pela minha própria presença. Ah, a senhora chegou, disse ela, com a voz carregada de sarcasmo, como se eu tivesse invadido a vida cuidadosamente encenada deles. Por que não posso abrir a porta? Eu exigi, tentando acalmar minhas mãos trêmulas. Agora é diferente. Entre, mãe. Precisamos conversar. Ao atravessar o limiar, a casa parecia estranha. Pinturas familiares da nossa lua de mel haviam desaparecido. O sofá de couro que João e eu escolhemos, com amor agora desaparecera, substituído por móveis que eu não reconhecia. Patrícia gesticulou para uma cadeira na mesa da cozinha com o ar de alguém que está concedendo um favor. Sente-se, ela ordenou suavemente, como se possuísse cada centímetro da casa. Marcelo apareceu então, carregando uma caixa de papelão, colocando-a cuidadosamente no chão sem dizer uma palavra. Seus olhos evitaram os meus, e percebi pela primeira vez o quão inquieto ele parecia. Mãe, Patrícia começou, com as mãos unidas na frente dela como uma gerente prestes a dar más notícias. Tomamos algumas decisões enquanto você estava fora. Que decisões? Minha voz estava tensa, impregnada de incredulidade. Decidimos que é melhor para todos se você se mudar para a garagem. As palavras me atingiram como água gelada, lenta e chocante. Eu fiquei olhando, esperando que isso fosse algum mal-entendido cruel. Foi limpo, organizado. Colocamos uma cama e um guarda-roupa, prático para você. E precisamos do espaço para o escritório do Marcelo. A raiva borbulhava dentro de mim, e eu me levantei, tremendo de raiva. Você está me expulsando do meu próprio quarto. Eu cuspi. Não é uma expulsão, Patrícia respondeu, calma, condescendente. É reorganização. A casa precisa funcionar melhor para todos nós. Todos nós? Eu corrigi minha voz tremendo. Ou só para você? A voz de Marcelo interrompeu baixa e medida.
Você está exagerando, Dona Carmen. É temporário até encontrarmos uma solução melhor. Para quem? Eu explodi. Esta é a minha casa. Cada tijolo, cada azulejo pago por mim. Você não tem o direito de me obrigar a ir para a garagem. O suspiro de Patrícia foi lento, teatral. Mãe, muitas pessoas vivem em espaços menores e são felizes. Então me ocorreu. Isso não era sobre praticidade. Era sobre controle, poder, humilhação. Eles queriam me dobrar, me despir de dignidade para que eu concordasse com cada decisão futura. Cadê meus documentos? Exigi com firmeza. Eles trocaram um breve olhar de confirmação. Que documentos? Patrícia perguntou, com a voz estranhamente calma. Os papéis da casa, certidões, escrituras, tudo sumiu do cofre. Ah, isso, ela disse levemente. Movemos para um lugar mais seguro. Você tem estado esquecida ultimamente. Mentiras. Meu cofre nunca tinha sido deixado aberto. Sozinho diante de ambos, senti minha autoridade desaparecer. E então, minha conta bancária, o saque não autorizado. Marcelo pigarreou. Patrícia continuou com uma calma perturbadora e condescendente. Mãe, você assinou uma procuração me dando autoridade para gerenciar suas finanças. O médico recomendou, considerando a sua idade. Nunca assinei nada. E que médico? Eu disse, com a voz tremendo. Você está confusa. Normal na sua idade? Ela disse, como se me dispensasse como uma criança. A enormidade da traição deles ficou clara. Isso já não era mais sobre espaço ou dinheiro, era guerra psicológica. Eles estavam reescrevendo a realidade, fazendo-me duvidar da minha própria mente. Marcelo apontou para a caixa no chão. Suas coisas estão aqui. Organizamos tudo perfeitamente. Levantei o papelão, sentindo décadas de vida condensadas em alguns pertences frágeis. Fotos de formatura, cartas de amor do João, joias herdadas da minha mãe, tudo reduzido a uma única caixa. Você não pode fazer isso, eu disse. Minha voz quase estranha aos meus próprios ouvidos. Já fizemos. Patrícia respondeu em pé sobre mim. Você vai ver, é mais fácil assim. Menos responsabilidades, menos preocupações. Levei a caixa para a garagem, minhas mãos tremendo de raiva e incredulidade. O espaço que antes abrigava meu carro agora continha uma cama de solteiro encostada na parede, um guarda-roupa frágil, uma lâmpada solitária lançando uma luz dura. Sentei-me na cama, o peso da realidade pressionando. Um dentista aposentado, um proprietário, reduzido a viver na garagem por ordem da minha filha. Minha casa, minha vida, mantidas reféns por aqueles que eu amava. Ao abrir a caixa, meus pertences espalhados dentro sem cuidado, algo dentro de mim se endureceu. A humilhação e a tristeza deram lugar a uma determinação fria e precisa. Eles tinham declarado guerra, mas não faziam ideia de com quem estavam lidando. A primeira noite na garagem se estendeu infinitamente. O colchão fino espetava minhas costas, o frio da manhã penetrava pelas paredes, e o cheiro persistente de tinta e óleo grudava em meus pulmões. Ainda assim, não foi o desconforto que me manteve. Acordado foi a fúria silenciosa crescendo no meu peito, um voto silencioso de que isso não duraria. Ao amanhecer, comecei a inspecionar cada item, peça por peça. Foi então que eu encontrei uma pasta de couro marrom que João havia guardado, cheia de papéis que eu há muito considerava triviais. Meu pulso acelerou enquanto eu o abria. Dentro estavam os documentos de um terreno em Aquidauana, herdado do pai de João. Nunca havíamos mencionado isso. Sempre pareceu um fardo, uma relíquia esquecida com impostos que mal justificavam a atenção. Mas uma carta do doutor Henrique Sampaio, datada de 6 meses antes da morte de João, revelou algo notável. Uma empresa estava interessada em comprar propriedades na área para um projeto de energia solar. Minha mente analítica, aprimorada por décadas de odontologia, imediatamente mapeou possibilidades. Se o interesse existia há 3 anos, certamente ainda permanece hoje. E se Patrícia e Marcelo não estavam cientes, eu tinha um as na manga. Às 7 da manhã, eu estava ao telefone com o escritório de advocacia. Dr. Sampaio havia falecido, mas seu sócio, Dr. Lucas Marques, agora supervisionava seus casos. Dona Carmen, é um prazer, disse Dr. Lucas. Tenho tentado localizar a família há meses. Localizar? Luz para quê? Eu perguntei.
A terra em Aquidauana. Há uma oferta de compra. E o valor disparou, devido ao projeto de energia renovável. A soma é significativa. Meu coração disparou. Quão significativo? Prefiro discutir pessoalmente. Você pode vir hoje? É urgente. Às 10 da manhã, eu estava no centro de Campo Grande com o Dr. Lucas, um homem calmo e profissional na casa dos 50 anos. Durante o café, ele trouxe notícias que mudariam tudo. Seu terreno vale R$ 350 mil, ele explicou. A empresa de energia solar quer toda a área. Não é negociável. O negócio deve ser fechado até o final do mês. R$ 350 mil. A liberdade soou como um sino na minha mente. No entanto, ele me alertou. Tentativas fraudulentas de manipular documentos de propriedade eram comuns na área. Compartilhei a história dos documentos desaparecidos e dos saques bancários não autorizados. Dr. Lucas ouviu atentamente, anotando algumas coisas. A falsificação de uma procuração é um crime federal. Precisamos registrar um boletim de ocorrência e autorizar uma investigação imediatamente, ele disse gravemente. Saí do escritório dele com uma estratégia se formando: garantir a venda do terreno, recuperar minhas finanças, processar Patrícia e Marcelo e, por fim, recuperar minha casa e dignidade. Cada passo tinha que ser silencioso, invisível para eles. No banco, descobri que o saque de R0 era apenas uma fração das tentativas de roubo. As medidas de segurança bloquearam transferências maiores. Mais tarde, no cartório, Dona Marisa confirmou minhas suspeitas. Semanas antes, alguém havia tentado falsificar uma procuração em meu nome, concedendo a Patrícia autoridade sobre minha casa, finanças e decisões médicas. A tentativa havia sido rejeitada, mas uma cópia existia. De volta à garagem, as peças se encaixaram na minha mente. Eles não queriam apenas trabalho gratuito, eles tramaram para tomar tudo que eu possuía. Naquela noite, eu deitei fingindo dormir enquanto Patrícia e Marcelo sussurravam no quintal. O advogado disse que a procuração estará pronta na próxima semana, murmurou Patrícia. Desta vez, contratamos um profissional melhor. E se ela resistir? Marcelo perguntou. Ela não vai. Isolada, sem acesso a documentos. Todos acreditam que ela está confusa. Sorri na escuridão. Eles pensavam que me tinham quebrado, que eu era submissa, presa na garagem. Eles não sabiam que eu tinha descoberto uma arma que destruiria seus planos. Nos dias seguintes, aperfeiçoei a arte da dissimulação. Durante o café da manhã, acenei com a cabeça e sorri timidamente aos comentários de Patrícia sobre minha adaptação. O almoço se tornou um palco. Marcelo discutindo seus planos para o meu antigo quarto. Internamente, eu planejava cada movimento. A odontologia me ensinou estratégia, precisão, paciência e habilidades que agora aplicava à minha própria sobrevivência. Na quinta-feira, com eles fora fazendo compras, eu dei o primeiro passo decisivo. Liguei para o Dr. Lucas e autorizei a venda do terreno com urgência. Dona Carmen, a papelada pode estar pronta em 48 horas. O comprador está ansioso, ele disse. E os outros assuntos? Perguntei. Já tenho provas suficientes para acusações criminais: falsificação, tentativa de fraude e desvio de fundos. Crimes graves, puníveis com prisão, alívio misturado com tristeza. Minha própria filha, criada com amor e cuidado, agora enfrentava as consequências de sua traição. Quero prosseguir, disse firmemente. Mas deles, uma chance de corrigir a situação antes que se torne pública. Você está certa, Dona Carmen, concordou Dr. Lucas. E assim, a guerra havia começado não com gritos ou confrontos, mas com a precisão silenciosa de uma mente há muito treinada para ver a verdade e agir decisivamente. Eles haviam assumido a vitória, mas já haviam perdido. Às vezes, a confrontação entrega a justiça mais rápido do que a lei. Na quinta-feira da semana seguinte, o produto da venda da terra apareceu na minha conta. R$ 350 mil. Uma quantia que significava muito mais do que segurança financeira, simbolizava independência recuperada, dignidade reivindicada. Naquela tarde, comecei a procurar um novo apartamento.
Encontrei um lugar em um condomínio fechado, seguro e acolhedor, com espaços comuns e vizinhos que se cumprimentavam calorosamente. Menor que minha antiga casa, sim, mas íntimo, pessoal, e inequivocamente meu. Na manhã de sábado, sentei-me na cama da garagem e escrevi uma carta para Patrícia e Marcelo. Cada palavra foi deliberada, equilibrando firmeza com o amor persistente que eu sentia pela minha filha, apesar de sua traição. O momento do acerto de contas chegou no domingo durante o almoço. Eles estavam discutindo abertamente os planos para modernizar a casa, derrubando paredes e reimaginando espaços como se eu fosse invisível. A cozinha precisa ser completamente modernizada, disse Patrícia, gesticulando casualmente para as bancadas que João e eu tínhamos escolhido, onde eu havia preparado inúmeras refeições. E o quintal está desperdiçado, Marcelo acrescentou. Poderíamos construir um anexo e alugar-lo para obter uma renda extra. Fiquei parado calmamente, o peso de semanas de conspiração se instalando em meus ombros. Precisamos conversar. A surpresa iluminou seus rostos. Patrícia havia se acostumado com minha conformidade silenciosa. Ela não estava mais lá. Peguei a pasta que havia colocado no balcão da cozinha, sentando-me novamente com a precisão de um dentista, abrindo o prontuário de um paciente. Primeiro, comecei. Sei sobre a procuração falsa que você tentou registrar em meu nome. Marcelo engasgou com a comida. O rosto de Patrícia perdeu a cor. Segundo, continuei, ignorando suas protestos. Os R0 retirados da minha conta, junto com as tentativas bloqueadas de transferências maiores, não foram autorizados. Patrícia gaguejou. Mãe, você está inventando isso? Mãe, você está inventando isso? Terceiro, continuei, minha voz calma, mas firme. Acabei de vender um terreno em Aquidauana que você nem sabia que existia. Terceiro, continuei, minha voz calma, mas firme. Acabei de vender um terreno em Aquidauana que você nem sabia que existia. O preço? R. 350 mil. Um silêncio ensurdecedor preencheu a sala. Até os netos pararam, com os olhos arregalados pelo brilho da televisão. Isso é uma mentira, murmurou Marcelo, a voz vacilante. Coloquei o recibo de depósito em cima da mesa. Realidade, disse firmemente, enquanto você planejava me roubar e me reduzir a um mendigo na minha própria casa, eu garanti minha independência financeira. Patrícia estendeu a mão para pegar o papel. Eu puxei de volta. Quarto, continuei. Um advogado já está lidando com os crimes que você cometeu: falsificação, tentativa de fraude e desvio de fundos crimes federais. Você não pode provar nada, disse Marcelo, com as mãos visivelmente tremendo. Ah, posso sim, respondi. O notário tem as tentativas de falsificação. O banco tem todos os registros. E eu tenho gravações das suas conversas tramando contra mim. São falsas. Eu não revelei, deixando a incerteza roer-lhes. Patrícia tentou uma abordagem mais suave. Mãe, vamos discutir com calma. A conversa acabou, eu disse. Levantando-me, andei pela cozinha, saboreando o controle que havia recuperado. Você tem duas opções. Uma, saia da minha casa imediatamente. Devolva todos os documentos e o dinheiro roubado. E talvez eu não apresente queixa. 2. Marcelo engoliu em seco nervosamente. E o segundo? Chame a polícia. Faça com que você seja preso por invasão de propriedade. Apresente acusações criminais e busque danos morais. Você vai perder tudo e ainda enfrentar pena de prisão. Beatriz apareceu na porta, com os olhos arregalados. Mãe, é verdade que você fez coisas ruins para a vovó? Ela perguntou aos pais. O olhar de choque e decepção nos olhos de sua filha despedaçou Patrícia. Ela começou a chorar não de culpa, mas de frustração por estar exposta. Você tem até terça-feira para decidir, eu disse firmemente. Tomem uma atitude. Enquanto isso, vou dormir no meu quarto esta noite. A garagem está fechada para sempre. Devolva meus pertences agora. E minhas chaves. Cada cópia. Naquela noite, recuperei minha cama. O conforto era doce. Embora a vigilância permanecesse, a batalha havia entrado em uma nova fase. Agora eles sabiam que eu não era mais uma vítima passiva. E sabiam que estavam prestes a perder. A segunda-feira amanheceu tranquila. Patrícia e Marcelo
Tinham saído com os meninos, deixando apenas um bilhete. Precisamos de tempo para pensar. Desculpe, o tempo era exatamente o que eu me recusava a lhes dar. Terça-feira surgiu cinza sobre Campo Grande, mas para mim era brilhante. Com o café na mão, examinei a cozinha que lutei para recuperar. Às 8 da manhã, chegou uma mensagem no WhatsApp da Patrícia. Mãe, decidimos encontrar nosso próprio lugar. Estaremos fora até sexta-feira. O dinheiro será devolvido. Esperamos que você entenda que nunca foi nossa intenção machucá-lo. Nenhuma desculpa genuína. Nenhum reconhecimento do dano. Apenas uma tentativa fraca de minimizar a má conduta. Liguei para o Dr. Lucas imediatamente. Estão tentando escapar. Registre as queixas hoje. Eu esperava sua ligação, Sra. Carmen. Os papéis estão prontos. Às 10 horas da manhã, enquanto eles estavam fora, os carregadores chegaram para devolver meus pertences. Cada item devolvido, por menor que fosse, simbolizava a dignidade recuperada. Naquela tarde, uma assistente social chegou, investigando o abuso de idosos. Ela inspecionou a garagem, documentou suas condições e ouviu atentamente. Isso é um crime de acordo com o Estatuto do Idoso, ela disse. Vocês têm direito a uma medida protetiva e a uma indenização por danos morais. Quando Patrícia e Marcelo voltaram, encontraram a casa restaurada, móveis alinhados, quadros pendurados novamente, flores na mesa. O que aconteceu aqui? Patrícia exigiu, com os olhos arregalados. A casa voltou ao normal. Eu disse calmamente. Você tem até às 18 horas. Amanhã para sair. Mãe, você está sendo precipitada. Precisamos de mais tempo. Ela protestou. O tempo acabou. Entreguei a ela cópias das queixas que havia registrado, finalizando minha vitória com uma determinação inabalável. As acusações eram claras: falsificação de documentos, tentativa de fraude, desvio de fundos e abuso de idosos. Os olhos de Marcelo se arregalaram enquanto ele examinava os papéis. Isso pode me levar para a prisão? Ele perguntou, a voz tremendo. Pode, respondi calmamente. E vai acontecer, se você não cumprir com o que estou pedindo. Naquela noite, a casa zumbia com pânico sussurrado. As malas tilintavam, maldições suaves eram murmuradas entre dentes, e planos frenéticos para uma saída graciosa eram sussurrados entre passos apressados. Na manhã de quarta-feira, a casa estava vazia. Somente uma chave permaneceu na mesa da cozinha, ao lado de uma nota explicando como devolveriam o dinheiro roubado em parcelas. Permiti-me um sorriso amargo. Mesmo em retirada, eles procuravam ditar os termos da rendição. Eu liguei para o Dr. Lucas. Fugiram. Mantenha os processos em vigor. Ele respondeu. Perfeito, eu disse. A justiça seguirá seu curso. Nas semanas que se seguiram, minha vida se reorganizou de maneiras que eu nunca imaginei. Vendi a casa grande, muito pesada com memórias de traição, e me mudei para o apartamento do condomínio. A comunidade me acolheu calorosamente. Aqui, encontrei não apenas vizinhos, mas amigos genuínos que entenderam as provações que eu havia enfrentado. Um mês depois, Beatriz chegou, trazida pelos avós paternos. Lágrimas escorriam pelo seu rosto, enquanto ela se afundava no meu colo. Vovó, sinto muito pelo que mamãe e papai fizeram. Tentei te defender, mas eles não ouviram. Meu amor, sussurrei, acariciando seu cabelo. Você não é culpada. Você sempre será minha neta. Não importa o que os adultos façam. Gustavo veio algumas semanas depois, tímido e desajeitado, envergonhado pelo drama familiar. Vovó, desde que saímos da sua casa, mamãe e papai têm sido diferentes. Eles brigam muito. O pai está bebendo. Senti uma pontada de tristeza, mas nenhum arrependimento. As escolhas deles eram apenas deles. Gustavo, você pode sempre contar comigo, mas seus pais precisam enfrentar as consequências de suas ações. 3 meses depois, soube das dificuldades de Patrícia e Marcelo. Marcelo não conseguia encontrar emprego devido aos processos legais em andamento, e Patrícia foi demitida assim que sua empresa soube das acusações. Eles estavam vivendo em uma pequena casa alugada, lutando para manter as aparências. Parte de mim sentia pena, especialmente pelos netos, mas uma parte maior de mim descansava na satisfação da justiça feita. Um ano depois, Patrícia entrou em contato.
Ela estava mais magra, com os cabelos grisalhos, seus olhos carregando uma humildade que eu não via há décadas. Mãe, ela disse em voz baixa na minha sala de estar. Vim pedir perdão. Não porque eu queira algo, mas porque entendo a gravidade do que fizemos. Olhei para ela e não vi a mulher calculista que tentou me roubar, mas a criança que eu havia criado com amor, que havia perdido o caminho. Patrícia, eu te perdoo, eu disse. Mas o perdão não significa esquecer. As coisas não voltarão a ser como eram. Eu sei, mãe. Só queria que soubesse que estou tentando me tornar uma pessoa melhor. Marcelo e eu estamos nos separando. Ele não consegue admitir seus erros, mas eu consigo. Naquele momento, senti que havia recuperado não apenas meu lar e dignidade, mas também a esperança de que minha filha pudesse reencontrar o caminho de volta para a decência. 2 anos depois, vivo plenamente no meu apartamento, cercada por amigos, envolvida em atividades que amo e segura do conhecimento de que ninguém pode me manipular ou humilhar novamente. Patrícia visita uma vez por mês, respeitosa e humilde. Meus netos passam os fins de semana comigo e estou reconstruindo nossos relacionamentos com respeito mútuo. Descobri que é possível recomeçar aos 68. A dignidade não tem idade. O respeito próprio é intocável, a menos que o entreguemos. A garagem onde me confinaram uma vez agora abriga o carro de um vizinho, um homem que se tornou um querido amigo. Ocasionalmente, passo pela minha antiga casa, agora ocupada por uma jovem família que cuida do jardim com o mesmo carinho que João e eu fazíamos. E toda vez que passo por ali, sorrio não com amargura, mas com gratidão. Aquela casa e aquela garagem marcaram o crisol no qual encontrei minha força, minha determinação e a certeza de que nunca é tarde demais para lutar pela dignidade de alguém. Se esta história tocou seu coração, deixe um like, inscreva-se ou comente com a cidade de onde você é. E me diga, no seu lugar, o que você faria? Suas palavras podem inspirar alguém a retomar sua própria vida.